Olá, amigos do canal. Hoje estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso Observatório da Liberdade de Expressão, um projeto de extensão sob coordenação do professor Cláudio Henrique, à minha esquerda. E hoje eu, Matheus, estou responsável pela propositura do nosso tema. Para a composição da mesa temos, além de mim e do professor Cláudio, o Atachus à minha direita. Hoje o tema referente do nosso observatório vai ser agressões que os jornalistas sofreram pela militância petista na última sexta-feira. Este é o Observatório da Liberdade de Expressão. Não é difícil perceber que esse tema é muito forte nas redes sociais. Qual é a opinião de vocês? Dê sua opinião e comente. Pois então, não sei se vocês todos que acompanham o nosso canal ficaram sabendo, mas ganhou grande repercussão nacional. Diversos jornalistas, aproximadamente entre 6 e 7 jornalistas, foram agredidos durante a cobertura lá no sindicato em que o Lula estava reunido com a militância pela própria militância petista. No episódio, a gente, durante as reportagens que a gente pode observar na internet, a gente vê que os jornalistas foram encurralados, ameaçados e agredidos por essa militância. Então, nesse cenário, eu gostaria de iniciar aqui o nosso debate perguntando aos nossos debatedores o que eles acham de uma forma geral sobre esse ocorrido. Começa comigo? Não, olha só, agora que nós estamos conversando sobre a agressão que os jornalistas sofreram nesse evento aí de proteção ao Lula que o PT organizou. Mas antes de avançar, vamos deixar claro que não é só petista, não é só a esquerda que maltrata jornalista. Lá no meu canal a gente já teve a oportunidade de tratar de vários casos assim. Você vai para o interior, é o prefeito, é o coronel que vai maltratar o jornalista da cidade. A depender do lugar, é o padre, é o bispo. Então, assim, começar deixando claro que não é uma questão só de esquerda. Mas nesse caso específico, eu acho que tem algum tempero especial, porque veja bem, algo aceitável em meio a certa militância, entender que a Globo, que a mídia, que seja quem for, atuam contra o partido e contra o presidente. Isso é aventado uma vez, isso é dito outra vez, isso é dito outra vez. Chega uma hora que você vai ter verdadeiramente uma militância que não aguenta mais conviver com jornalista. E é isso que acontece ali. Eu não vou dizer para vocês aqui que eu acho que tudo quanto é jornalista seja honesto, não. E nem vou dizer que eu acho que tudo quanto é jornalista dê a notícia do jeito que deveria dar. O maior problema que eu tenho com jornalista, principalmente quando o assunto é jurídico, você vai ler a notícia, o cara está falando um trem, você vê que ele nem entendeu o que aconteceu. Mas nesse caso específico da situação lá do Lula, eu acho que ficou demonstrada uma cultura de aversão ao jornalismo que não seja ou oficial ou o jornalismo que diga aquilo que a pessoa quer ouvir. Que no final das contas é o mesmo problema que a gente vê em relação à liberdade de expressão. Ninguém é acostumado com liberdade de expressão. Quer dizer, a gente fala ninguém, mas eu estou falando a generalidade. A pessoa gosta de liberdade de expressão quando é para falar o que ela quer ouvir. Quando é para falar o que ela não quer ouvir, é um absurdo. E a gente que defende liberdade de expressão fica parecendo que nós estamos defendendo a pessoa. Eu acho que com os jornalistas está acontecendo a mesma coisa. A pessoa olha para o jornalista, vê um símbolo lá, um crachá da Globo, acha que é o bandido que está dando golpe, e aí vamos bater, vamos dar porrada. O que eu acho que aconteceu ali foi uma exacerbação de uma mentalidade que está sendo cultivada seguidas vezes. Na esquerda, é certo socar fascista, é certo usar a violência para alguns casos. Eu tenho visto isso. Chega uma hora que vai resultar nisso aí. Ataque a jornalista. E eu não estou nem entrando na ilicitude disso. Eu estou tentando entender por que acontece. Ao que me parece, é uma campanha de seguidos anos de demonização do jornalismo. E você, Waters, o que você pensa sobre isso?
Eu queria, antes de dar assim, uma contribuição, né, relembrar que o nosso motivo de estar aqui são analisar os conflitos, né, envolvendo a liberdade de expressão, que é um caso, e no nosso caso mais específico da proposta de hoje, é uma agressão à liberdade de imprensa. Tá? Então, é pilar constitucional que nós temos no Brasil, a liberdade dos meios televisivos, de radiodifusão, exercerem esse papel de imprensa livremente. E aconteceu que nesse episódio das agressões, já estamos num caso já de alta tensão, né? Alta tensão política, de pensamentos, de ideias, e que grande parte, na minha opinião, Matheus, como o professor falou, fomentado pelas lideranças. Está difícil de você crer que são atos somente espontâneos e individuais. Se forem atos individuais, do calor do momento, daquela pessoa militante, a gente sabe que isso pode incorrer a ela sanções penais por agressão ou por vias de fato, alguma animosidade mais elevada. Mas assim, está muito claro que o discurso que as lideranças, no caso são as petistas, né, que estão mais à frente do partido PSOL, de golpe, de agressão, de injustiça, isso acirra os ânimos das pessoas. Ainda mais quando você fala para militância, né, Matheus? Quando você fala para pessoas que são seus partidários, que estão contigo o tempo todo, que vestem a camisa cotidianamente. Então, assim, os interesses podem ser até filosóficos, de identidade ideológica, de se sentir mesmo no lugar do ex-presidente Lula como injustiçado, pode ser também meramente interesses, às vezes, partidários financeiros. Não sabemos ainda assim. Mas tem de tudo, com certeza. Fato é que a militância está sendo muito influenciada e está perdendo sua capacidade de razão própria, porque o indivíduo tem sua autonomia. Não precisa seguir, se fosse esse clamor de injustiça, de luta, vamos à luta. A gente sabe que esse luta significa buscar direitos. Mas luta também é luta às vezes, luta mesmo, luta física, embate físico. E quando você está no momento de pessoas ali trabalhando, vamos dizer assim, em cima do caos da vida de uma outra pessoa, isso gera uma animosidade absurda, mas está errado de qualquer maneira. Acho um grande erro deles insistir nesse discurso de violência, não vou dizer violência, deixa eu me corrigir, né? Não é de violência propriamente dita, mas de tanta animosidade e de tantas palavras de injustiça, porque isso gera um sentimento de reparação muito grande nas pessoas. Então, minha linha de pensamento também é um pouco mais direcionada, sintetizada pelo que o professor Cláudio Atachus trouxe para nós, e aproveitando um gancho aqui que o Atachus fez sobre incorrer em sanções penais, sobre os indivíduos que são responsáveis por essas agressões, eu gostaria de estender essa pergunta no sentido de questioná-los a respeito se é cabível nessa situação as entidades que estão envolvidas ali na militância, que a gente sabe que MST está envolvido, o próprio PT, né, que organizou o comício do Lula ali, também estava envolvido. Se vocês pensam que nesse tipo de agressão caberia alguma sanção à instituição, algo para além dos indivíduos daquela militância que agrediu os jornalistas. Entendi. Deixa eu aproveitar esse gancho aí, deixa eu falar sobre uma coisa que eu queria chamar a atenção, de instituição também, que ainda não é a resposta à sua pergunta. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que é uma instituição que em tese deveria defender os jornalistas, soltou uma nota, mas você vê assim, o que é um sindicato aparelhado. A nota reclama mais da perseguição que sofre o Lula, ao ponto de chegar no tópico 6 e dizer, isso aqui é a nota do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, para impedir que casos de agressão e tentativas de censura se repitam, é preciso que se retome a democracia. Então, quer dizer, já está falando o seguinte, para ter liberdade vai ter que ter democracia. Continuando, que só será possível com Lula livre e com a garantia de o povo brasileiro poder votar legitimamente nas eleições de 2018. Gente, isso aqui é o órgão que representa e defende os jornalistas. Está dizendo com todas as letras que para acabar a violência é preciso que o Lula esteja livre candidato. Que raio de instituição que defende jornalistas é essa? Imagina, eu sou agredido por alunos em sala de aula. Aí o sindicato dos professores fala, essa agressão é muito desagradável, mas enquanto os professores ensinarem a teoria do ato de comércio, ele vai ter que apanhar. É isso. Quer dizer, gente, aqui, a gente fala muito isso de não pôr a culpa na vítima. E principalmente quando a gente está falando de criminalidade contra mulheres ou outros atos de machismo, a gente sempre fala, não vamos pôr a culpa na vítima. O que esse sindicato fez aqui?
se não é colocar a culpa do que aconteceu nos próprios jornalistas? Aí fala, não é no jornalista, é no patrão do jornalista. Que seja! Quer dizer, então, que enquanto o Lula estiver preso, vai dar porrada em jornalista e tá certo. Isso é um problema danado. Que, desculpa, eu sei que não foi bem a pergunta, mas é algo para que eu queria chamar a atenção. Quanto a PT, MTST, PCdoB, responsabilizar os partidos pelos atos de seus militantes, é possível, mas aí você tem que encontrar um ato do partido estimulando, ou do partido dando ensejo, ou uma omissão grave do partido. Não pode ser só assim, é petista, vão responsabilizar o PT. Você precisa especificamente de uma ação ou omissão cujo nexo de causalidade leve ao ato que a gente está entendendo que é danoso. Eu não acho que é o caso. Então, assim, eu acho que PT, MST, seja quem for que estivesse lá, talvez seja punido pelo ônus político do ato que praticou. Quer dizer, talvez, porque tem gente que acha bonito bater em jornalista, né? Eu conheço gente que você dá no jornalista da Globo, ele, golpista! É o tipo de mentalidade. Agora, gente, essa é a mentalidade que não sabe conviver com liberdade de expressão. Nós estamos falando de jornalismo, mas na verdade não é um jornalismo. Você não consegue conviver com a descrição da realidade que não seja a sua, que não seja o modo como você vê. Então, assim, eu acho que não responsabiliza, não. Acho que os partidos, aí, as entidades, vão, se forem, arcar com ônus político. É verdade. Acho que são necessários mais elementos para que se impute, né, uma ordem de agressão ou uma filosofia assim, de desrespeito às lideranças. Né? Acho que faltaria uma materialidade, talvez, uma posição do Conselho do Partido dos Trabalhadores favorável a uma luta mais em vias de fato, entendeu, Matheus? Ou mesmo uma organização das lideranças naquele momento para apoiar uma eventual reação violenta se precisasse. Mas, a princípio, nós teríamos que identificar bem a conduta de cada participante para, assim, imputar a ele a devida responsabilidade na sua medida, entendeu? Para poder chegar a patamares mais elevados no escalão, falta mesmo uma comprovação melhor, que pode até ter ocorrido, não precisamos descartar de pronto isso. Para que esses sim sejam responsabilizados, como uma ordem, um comando ou uma incitação à violência, e que, por óbvio, que se fizesse parte da filosofia de trabalho deles, seria fatalmente posto na legalidade, porque isso contraria os preceitos constitucionais da solidariedade, da paz social, né? E é fora de qualquer assunto de relação à política a vias de fato ou violência. Então, eu trouxe aqui, ainda abarcando esse tópico sobre possível punição a instituições, para além da punição dos indivíduos responsáveis pela agressão, eu gostaria de ilustrar aqui um outro episódio que ocorreu, se não me engano, mês passado, em que, sob comando do MST e do Levante Popular, a militância comandadas por essas instituições chegaram a invadir o parque gráfico do jornal o Globo, em Duque de Caxias, depredando o patrimônio deles, pichando, coagindo trabalhadores que ali estavam no momento. Vocês acham que, nesse caso, assim, quando a gente tem a própria instituição mobilizando indo atrás, né? Nesse caso aqui nós temos os militantes indo atrás do jornal para fazer esse tipo de agressão. No caso aqui do Lula, nós tínhamos, na verdade, os jornalistas fazendo aquela cobertura. Os jornalistas foram atrás para fazer a cobertura. Nesse caso aqui, onde a gente vê militantes indo até o parque gráfico, por exemplo, do jornal O Globo, vocês acham que seria o caso aqui para uma punição, alguma eventual punição à instituição ou lideranças maiores dessas instituições? Essa pergunta, na verdade, é retórica, né? Porque, assim, a gente se conhece aqui, nenhum de nós é a favor de qualquer tipo de violência como um instrumento de disputa política. Mas a verdade é que isso está sendo discutido, entendeu? Você tem muita gente que prega violência, desde bater no fascista, que você não sabe o que é, todo mundo é fascista. Depois que eu li aquele livro da Márcia Tiburi, que tudo é fascista, porque ela mal explica o que é, ela fala que fascista é problema cognitivo, que o cara que é burro, ele é fascista, que o fascista é o que não dá conta disso, daquilo. Aí, ou seja, primeiro a gente transforma todo mundo em fascista. Ou melhor, primeiro a gente fala que pode socar fascista, depois a gente transforma todo mundo em fascista. É a mesma mentalidade,
Você vai falar, olha, tem um jornalismo que é um jornalismo golpista. Ué, então vamos dar porrada no jornalismo golpista. É claro que a gente não pode coadunar com isso, mas a Globo, eu acho que ela não está dando a notícia assim, exatamente do que ela está sofrendo. Porque ela foi invadida mais de uma vez por esses dias e ela não está noticiando, ela não está mostrando, não. Você vê mais outros meios de comunicação falando que a Globo está sendo atacada do que ela mesma. Eu não sei se é uma estratégia. Agora, gente, nós estamos às portas de uma eleição. Isso que está sendo feito é elemento para que quem vai votar pensa se vai votar em gente que usa a violência como estratégia política. Aí talvez alguém fale, não, mas é uma violência porque acabou com o governo honesto, foi o golpe e tal. Não importa. Sempre você vai ter uma desculpa para agir violentamente. É o golpe, é o judiciário que não funciona, sei lá, sua mulher que não deixou você sair de casa. Você sempre vai ter um motivo para ficar revoltado. Violência não pode ter espaço, não. E tem que cortar já. E se defender, tem que denunciar e apontar, porque senão parece que é normal, sabe? O nosso dever aqui é denunciar. Nosso não, vou dizer o meu. É denunciar, porque esse tipo de coisa não só atrapalha a liberdade de expressão desses meios de comunicação, mas coloca as pessoas com medo. É o chamado chilling effect. Às vezes não acontece nada com você, mas você fica com medo de ser o próximo. Se tiver um monte de gente do MST ali, eu não vou passar com uma blusa, sei lá, Lula na cadeia. Eu faria isso? Não, já não faria, nem tem essa blusa. Mas eu já fico cerceado naquilo que eu vou poder falar ou não. É o ideal? Não, não é o ideal. Já dizia a minha avó, né, que a pessoa que usa da violência para tentar provar... Minha avó Cecília e Creuza. Dona Cecília. Dona Creuza. Que a pessoa que usa da violência já perdeu a razão que tinha de pronto. Né? Isso já é coisa antiga. Mas isso é um ensinamento para nós muito válido, mesmo hoje em dia. Pessoas que se sentem na razão de pleitear um certo direito ou uma reparação, um dano sofrido, que usam da violência, elas de pronto já se parou ali a razão dela exigir. E uma outra coisa que eu também queria chamar a atenção, Cláudio e Matheus também, assim, sobre uma terminologia que se usa normalmente, a do fascista. Eu já procurei assim uma definição clara, pacífica, incontroversa do fascismo ou do fascista, né, a pessoa que pratica, não consegui encontrar. Eu creio que, inclusive, acho grave as pessoas, por qualquer motivo, chamam de fascista, ou nazista que seja, pela aparência, pela cor da pele, pelo que pensa principalmente, né, que é o caso esse agora, as pessoas que acham que né, não se tem democracia no Brasil e que por isso a pessoa que prega esse tipo de prisão de um ex-presidente, né, de quem quer que seja, é classificado como fascista. Está errado completamente. Fascista é o novo excomungado, né? Excomungado. Eu lembro, minha avó, aproveitando que nós estamos falando de vó, minha avó, o xingamento, vó Raimunda, o xingamento que ela achava bom era excomungado. Não tinha nada pior do que o excomungado. Excomungado, você podia fazer tudo com o excomungado, porque afinal ele foi excomungado. É o Deus, fascista. Né? Fascista, está fora da nossa seita, não participa mais da nossa religião, vamos pôr fogo nele. E eu acredito que eles defendam mais esse termo fascista porque estaríamos vivendo uma república totalitária do judiciário, do juiz Sérgio Moro, das pessoas que estão buscando as provas e trabalhando nas operações como a Lava Jato, etc., né? E muitas outras, que eu já disse numa ocasião passada, né? Que é apartidário completamente. Eles são a bola da vez no momento. Eles estão usando da militância que, na verdade, é o que tem de melhor para eles no momento, né? Porque acredito que politicamente eles sofreram um grande dano. E não é só por causa da prisão do Lula, exatamente, é pelo desgaste mesmo deles, de coisas, de propostas defendidas por eles, que muitas pessoas acreditam que não são favoráveis. Claro, isso está no campo do achismo, então realmente eu tenho que fazer uma certa justiça. É a minha opinião sobre o que eu acredito do poder político do partidos de esquerda no Brasil hoje. A se comprovar, realmente é uma posição minha. Mas assim, o uso da violência, o termo fascista para classificar as pessoas, são coisas graves. Violência principalmente, porque essa aí causa um dano físico imediato. E às vezes irreparável, dependendo da lesão sofrida para as pessoas. Enfim, é um cenário degradante mesmo, professor. Agora imagina você sendo um jornalista, aí você fala assim, ô sindicato, me protege, por favor, sindicato. E o sindicato solta uma resposta dessa. Na verdade, até o Franklin Martins, que é uma liderança do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, eu não vou saber exatamente dizer, São Paulo ou se é Brasil, mas o sindicato em questão, ele é uma das lideranças.
Ele tem uma posição um pouco mais conhecida, foi ministro do presidente Lula no primeiro mandato dele, se não me engano, e pela declaração, uma declaração completamente partidária. Provavelmente o sindicato dos jornalistas de São Paulo, ou do Brasil que seja ali em questão, não tem membros exclusivamente que defendem essa bandeira política, a ponto dele chegar e falar o nome de todos. Então tem um outro erro grave aí de representação, que os membros do sindicato deveriam rever as posições deles e pensar se o sindicato está a serviço deles, como classe profissional, ou como classe política. Se jornalista vai virar classe política. E fazendo um gancho aqui sobre essas possíveis punições também, vocês acham que existe algum modo, alguma coisa que a gente possa fazer enquanto sociedade, sim, para coibir esse tipo de coisa, para além das punições? Eu acho que tem o lado eleitoral, né? Não pode aceitar isso. E eu não estou falando de PT, não. Estou falando de qualquer partido, Há pouco tempo atrás era o pessoal da família Sarney que estava proibindo o Estado de São Paulo de dar notícia. É qualquer um. E eu tenho essa mentalidade já. Pessoa que sai cerceando meio de comunicação, eu não voto. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo, o cara quer dar porrada em jornalista, estou falando já da agressão mesmo. Tem que ter cerceamento, é policial mesmo. Ainda mais moça, gente. Os jornalistas lá, as mocinhas, tudo arrumadinho e tal, querendo entrar com a notícia. Gente, trabalho de jornalista é miserável. Você vai assistir uma Globo News, você assiste o dia inteiro, o jornalista tá lá o dia inteiro, sabe? Você foi, almoçou, tomou banho, viu o jogo do seu time, saiu com a sua mulher, tal, você volta lá, o mesmo jornalista tá lá no mesmo lugar. Ainda ficar apanhando? Moça? Aí é a segunda parte. Tem que ter a persecução policial e penal e dar de exemplo, entendeu? Quem faz isso aí, tem que ficar ali, crucificado, para todo mundo que passar nesse caminho poder ver. E escrito embaixo, esse aqui maltratou, é jornalista tal e tal. Sem mais por enquanto. Você não acha que, para além das punições que cabem na justiça, como que a sociedade poderia se articular em torno da mobilização contrária a esse tipo de cerceamento, agressão? Olha, Matheus, quanto a se posicionar contra as agressões, né, temos o direito público que já prevê também isso, Código Penal, Código de Processo Penal, a Constituição Federal também, como valor da sociedade brasileira, a paz, a solidariedade e tudo mais. Responsabilidade civil, no Código civil, se for um caso civil, e penal, sobre ações para tipos penais, né, condutas que são previstas como tipos penais. Mas acho assim que, enquanto sociedade mesmo, as pessoas poderiam se organizar. Acho difícil, na prática, as pessoas conseguirem se organizar a título de sociedade civil organizada. Esse é um termo amplo, né, que se diz às vezes para as pessoas que pleiteiam os direitos de consumidor, por exemplo, os direitos civis, de outras formas de liberdades. Mas assim, que se as pessoas pudessem formar uma consciência nacional. Tá aí um outro termo que eu também acho muito aberto, sabe? Falar em consciência nacional, que as pessoas sejam atentas ao que acontece no Brasil. Porque isso passa muito pelas possibilidades que a vida dá de estudar, de ter acesso à informação correta, informação, digamos assim, informação isenta, né? Isenção também é um termo, entendemos, muito difícil de se obter, uma isenção em 100%, é difícil. Mas à medida que as pessoas tenham mais consciência da importância da vida política para o país, o quanto o voto de uma pessoa é importante, tem valor, eu acho que isso pode mudar. Primeiro, então, resumindo o que eu estou dizendo, né? Uma mudança de perspectiva das pessoas, em verem um caso desse e acharem isso horrendo. Segundo, o que eu posso fazer além disso? Bom, em primeiro lugar, tentar ser mais atento à sua opção política, porque é a chance magna da pessoa de mudar o rumo de um país. E o nosso precisa demais, cara, de mudanças mesmo. E olha, para todos os lados, a gente está falando mais assim de partidos de esquerda como PT e PSOL, mas cai para todos os lados. Eles são a bola da vez no momento, porque essas denúncias principais explodiram nessa época que eles foram governo, né? Foram Brasil. Mas, assim, eventualmente, outros partidos que venham assumir outras bandeiras, até sociais, como MBL, outros movimentos brasileiros que têm outras mentalidades, esses movimentos também estão sujeitos a cometerem violência, cometerem injustiças, cerceamento de liberdade, serem punidos, cara. E que as pessoas, em primeiro lugar, tenham consciência disso. Em segundo lugar, aquelas mais organizadas, que então promovam isso aí dentro dos seus municípios. Acho que, em primeiro lugar, as pessoas. Em segundo lugar, na capacidade de cada um de se organizar e formar opinião.
Sobre isso, assim, eu gostaria de dar minha opinião, porque eu vejo que a sociedade ela não está comprando esse tipo de discurso radical. O que eu vejo é uma maioria silenciosa que, na verdade, repudia esse tipo de manifestação. Tanto é verdade que ninguém está lá comprando essa briga. Porque qual que era o discurso dessa militância radical? Ah, o Lula vai ser preso, vamos parar o Brasil, todo mundo vai se mobilizar. Sendo que, na verdade, chegou segunda-feira, todo mundo foi levar o filho na escola, todo mundo agindo de forma normal. Então, acho que a sociedade, de um modo geral, eu vejo hoje no atual cenário brasileiro, que ela está mais sensata em relação a essas posições políticas, está buscando evitar os extremos. Apesar de, ao mesmo tempo, a gente ver nas pesquisas eleitorais que tem, eu acho que é uma contradição. Vamos acompanhar, né, como é que vai ser a evolução disso, porque a gente vê que eu considero Lula extremista de um lado, estava liderando as pesquisas, e, em segundo lugar, ali, meio que fazendo o único que poderia fazer concorrência, seria um outro do outro extremo, que eu considero que seria o Bolsonaro. Mas eu acho que mesmo as pessoas, a maioria que votam nesses dois candidatos, elas individualmente, eu acho que elas repudiam esse tipo de extremo. Faz sentido sim, Matheus. Concordo. Eu não sei dizer, eu não sei. Eu acho que a militância está muito viciada no sentido de normalização de qualquer violência contra o adversário. Então, não sei dizer, o povo é contrário. Não sei, eu vejo gente insuspeita aí falando que está certo, que o jornalista merece, é isso mesmo. Eu não sei, não. Assim, se é a maioria, se é a minoria. Eu acho que é um discurso político que normaliza a violência. Mesmo quem fala, não deve bater, não. Mas esse jornalista podia pelo menos ficar preso ali no cantinho ali para não poder ver, sabe? Eu não tenho esse otimismo, não. Eu acho que nós estamos numa época de uma cultura obscura em relação à liberdade de expressão. E as pessoas não estão educadas para aceitarem descrições da realidade, narrativas que não sejam as delas. Então, assim, eu não sei, é a maioria, é a minoria que seja violenta, é uma minoria que ataca, mas eu não sei se é uma minoria que está achando isso certo. Dentro de um espectro político, talvez, sei lá, a maioria concorde que esses jornalistas não devessem estar ali. Eu não tenho nesse ponto, essa fé que vocês têm. Acho que só falar assim em rede social ou em âmbitos privados que tinha que bater mesmo, coisas assim, é mais às vezes um desabafo, né, professor? Talvez um falar assim, sem muito pensamento racional, né? Falou mesmo, veio na cabeça, se sentiu injustiçado, sentiu que o caso era um caso problemático, tomou partido na hora, né? Tomou posição. Mas não creio que seja, não. Mas é interessante uma fala que vocês colocaram sobre eleições, né? Realmente, eu acho que se eventualmente nessas eleições desse ano tivesse uma vitória esmagadora em primeiro turno de um dos candidatos, aí eu acho que confirmaria um bocado dessas nossas teorias de hoje. Um lado psicológico das pessoas um pouco mais pendendo para um dos lados, de um meio para um radicalismo, de um meio para o lado que ganhou. Entendeu, professor? Como um certo reflexo do que pensa na vida da pessoa. Eventualmente, o partido de esquerda ganhando cabalmente, ganhando com uma vitória esmagadora. Isso seria, então, fatalmente reflexo do que pensa a sociedade em termos de eleições. Apesar que as opções de candidatos também influenciam um pouco, isso fica um pouco prejudicado. Mas, eventualmente, um candidato mais à direita, que não precisa ser extrema direita, isso também é relativo, né? O que é o muito à extrema, o que é mais ou menos mediano em termos políticos. Mas se um candidato desses de direita, vamos jogar assim, ganha em primeiro turno com a vitória esmagadora, eu acho que você tem razão, reflete muito do que as pessoas pensam. E aí seria mais para o lado de um meio para o extremo. Vocês têm mais alguma coisa, algum ponto que queiram? Acho que a gente ainda volta nesse assunto até as eleições. Muito jornalista ainda vai levar porrada por aí. Não acho que esse assunto está acabando, não. Você tem mais alguma coisa para pôr aqui? Perfeito, achei o debate muito, muito rico e provavelmente nós vamos ouvir opiniões de todas as matizes a partir desse vídeo. Que bom que isso vai fazer com que as pessoas exercitem o direito de liberdade de expressão delas e que se informem muito melhor
do que no passado. Isso vai favorecer a nossa democracia, como país, na verdade, como sociedade. Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado hoje da nossa propositura, do nosso debate, das nossas ideias. Se vocês têm, porventura, discordarem de alguma coisa, queiram acrescentar, por favor, comentem aqui no nosso canal. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. E nós ficamos até a próxima.